Olá, colegas, tudo bem? É o Ricardo e hoje a gente vai falar da importância da programação junto com a enfermagem das inalações de horário do meu paciente. Por que eu estou tocando nesse assunto hoje? Tem um questionamento muito comum nos profissionais do uso correto das inalações de horário para aquele paciente mais secretivo ou aquele paciente que tem tendência a ter algum tipo de broncoespasmo, algum tipo de reação brônquica que leve a uma dificuldade de respirar. Tá? Então, o que eu peço para vocês? Vamos primeiro observar quantas inalações meu paciente está fazendo por dia. Será que é adequado o número de inalações que meu paciente está fazendo? A gente tem histórias, às vezes, de profissionais que tem um paciente mais secretivo, um paciente que às vezes tem dificuldade de expectoração e que faz, às vezes, 1, 2 inalações por dia. Mas Ricardo, ele faz com inalação de horário, o médico só pediu 2 inalações por dia com aquela medicação. Entenda uma coisa, você como profissional, como fisioterapeuta, no caso específico disso, você tem a possibilidade de, associado àquelas 2 inalações somente com medicação, introduzir mais inalações com soro fisiológico. Por quê? Porque a ideia é tentar otimizar aquela fluidificação da secreção necessária para o meu paciente expectorar. E aí eu vou precisar da ajuda da enfermagem. Por quê? Porque a enfermagem já sabe que existe uma inalação de horário pré-determinada que o médico pediu. Você vai ter que introduzir a sua inalação com soro fisiológico para poder ajudar na fluidificação. E aí a gente tem 2 situações. Primeiro, a necessidade de eu trabalhar o dia inteiro, então eu vou colocar a inalação com medicação sendo a primeira, porque o meu paciente está acordando, ele está, às vezes, com aquele acúmulo que a gente chama de toalete brônquica, que é aquele acúmulo de secreção no decorrer da noite. Então é interessante ele, além de fluidificar, trabalhar com medicação. No meio do dia, vamos dizer assim, logo depois da hora do almoço, entrar com a sua inalação com soro fisiológico. No final do dia, no final da tarde, lá pelas 18 horas, trabalhar com a sua inalação com soro fisiológico e a última, aí sim, com a medicação que o médico solicitou, porque aí ele vai dormir, vai se sentir melhor. E aí a gente vai pegar o dia inteiro. Então são 4 por dia, vamos tentar trabalhar ali das 8 às 13, às 18, às 22 a inalação, que aí ajudaria na fluidificação daquela secreção e ao mesmo tempo manteria aquela medicação que o médico pediu. Ah, Ricardo, o médico já pediu 4. Ele está coberto. Muito bem, vamos fazer as 4, mas trabalhando sempre dessa forma. O que você pode fazer associado à enfermagem é associar o teu trabalho de fisioterapia respiratória com o horário da inalação. Então, se você sabe que ele tem uma inalação às 8 da manhã, você pode tentar trabalhar, chegar meia hora depois da inalação para ajudar no seu trabalho de fisioterapia. Pô, Ricardo, eu não consigo chegar meia hora depois das inalações em função dos horários. Não tem problema, você pode manter as inalações, são 4 por dia, mantenha. Só que você tem a possibilidade de trabalhar com uma inalação extra, somente com soro, meia hora antes do seu trabalho. Isso, se for necessário. Não são todos os pacientes que precisam de inalação antes da fisioterapia. Alguns pacientes não têm secreção. Então eu não preciso, ou alguns pacientes têm secreção fluida, de fácil expectoração, de fácil eliminação. Eu não preciso daquela inalação. A gente não pode generalizar o que a gente faz no nosso dia a dia como profissional de saúde. Vamos trabalhar sempre com critério e a enfermagem é fundamental nisso. Por quê? Porque ela vai te dar parâmetros de que em momento você precisa trabalhar mais essa inalação. As inalações são fundamentais. Mas é preciso ter critério para trabalhar com ela. E a associação com a enfermagem é fundamental, porque é a enfermagem que está o tempo todo com o seu paciente que vai te dizer quando é realmente necessária essa inalação. Ou se realmente é necessária, porque às vezes está coberto, o médico prescreveu 3, 4 inalações por dia, está sendo suficiente e eu não preciso mexer em nada disso. Mas é importante a gente não esquecer das inalações. O objetivo desse vídeo é exatamente esse. A gente trabalhar com a enfermagem sem esquecer as inalações de horário que são importantes para o trabalho da fisioterapia respiratória. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Eu sou o Ricardo Nami do Saber Saúde. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.